tarde, meu nome é Rildo Oliveira da Silva, sou do estado do Amazonas, município Manacapuru. Sou estudante de Educação Física, hoje com a disciplina Crescimento e Desenvolvimento Humano. Hoje irei apresentar um seminário referente a fatores de risco à obesidade infantil. A obesidade infantil, ela traz vários riscos a nossas crianças e adolescentes. Entre esses riscos estão a saúde física das nossas crianças, a saúde mental das nossas crianças e muitas das vezes até a saúde crônica das nossas crianças. E entre esses riscos, como por exemplo, pode haver o aumento de risco de transtornos alimentares, como por exemplo, problema respiratório, isolamento social, dificuldade de fazer educação física, atividades físicas, assim como também a baixa autoestima das nossas crianças. Segundo a pesquisa no Brasil, de 10 a 14% das nossas crianças e adolescentes, elas estão acima do peso. E de 9 a 12% das nossas crianças e adolescentes, elas estão, segundo a pesquisa, essas crianças estão consideradas obesas, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, de 10 a 14% das nossas crianças e adolescentes estão acima do peso e de 9 a 12% das nossas crianças e adolescentes são consideradas obesas. Há alguns fatores que podem levar nossas crianças e adolescentes à obesidade. Entre esses fatores, como por exemplo, estão os alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são um fator muito prejudicial às nossas crianças, como por exemplo, refrigerante, biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles são fatores de muito risco para nossas crianças e adolescentes, ao qual elas, se alimentando muito desses alimentos, elas podem adquirir obesidade, pode ser uma criança obesa. Entre outros fatores também que a criança pode adquirir uma obesidade, são a falta de exercício físico. Hoje as crianças elas têm feito menos exercício físico, então a falta de exercício físico pode levar a criança também a uma obesidade infantil. E consequentemente a gente pode perceber que devido à falta de exercício físico entra um outro fator, que é as crianças hoje elas têm passado mais tempo na TV, no tablet, no videogame. E por ela passar mais tempo, muitas das vezes, na TV, no tablet, no videogame, ela esquece, muitas vezes, de fazer atividade física. Então, aí entra já outro fator, Além de ela não fazer atividade física, ela passa mais tempo na TV, diante das telas, e muitas das vezes, ao ela estar diante das telas na TV, ela fica se alimentando dos alimentos ultraprocessados, que nem nós falamos ainda agora, do refrigerante, do biscoito recheado, do salgadinho, e isso pode ocasionar que a criança ela possa obter uma obesidade infantil. Também nós podemos perceber que a influência da família pode também muitas vezes ocasionar uma obesidade infantil nas nossas crianças e adolescentes. As crianças, por exemplo, depois que elas deixam de se amamentar, ali dos 6 meses em diante, onde ela vai começar a comer comidas mais sólidas, como por exemplo, às vezes a família tende a comer esses alimentos ultraprocessados, como refrigerante, muitas vezes, salgadinhos, biscoitos recheados, e aí muitas vezes as crianças elas vão se alimentar disso em vez de se alimentar de comidas saudáveis, e isso pode ocasionar também numa obesidade infantil das nossas crianças e adolescentes. Como nós poderíamos prevenir, então, assim, as nossas crianças e adolescentes de uma obesidade infantil? Nós poderíamos prevenir criando hábitos saudáveis. Desde criança, nossas crianças, desde pequenas,
elas têm que adquirir hábitos saudáveis, elas têm que comer comidas saudáveis. E além de elas terem que comer comidas saudáveis, elas têm que ter uma alimentação equilibrada, né? Apesar de ser comidas saudáveis, mas tem que ser uma alimentação equilibrada. E através de uma alimentação equilibrada, ela também tem que ter atividade física regulares. As nossas crianças necessitam ter atividades físicas regulares para que elas possam se desenvolver o seu corpo, fazer exercícios físicos e assim também, através desses exercícios físicos, elas estarem estimulando o seu corpo para que ela possa ter um crescimento melhor e assim estar se prevenindo de uma obesidade infantil. Também ela pode fazer atividade ao ar livre e também desde criança passar a comer como por exemplo frutas, legumes, né? Alimentos saudáveis para que ela possa ter uma vida melhor e assim evitar uma obesidade infantil. E diante de tudo isso que nós estudamos, a gente pode perceber que a presença do professor no ambiente escolar ela é muito importante, porque o professor no ambiente escolar ele vai estar contribuindo com as crianças uma vida mais saudável. Ele poderá levar orientações às crianças de como elas devem se alimentar, ele pode levar orientação aos pais de como devem alimentar nossas crianças e além de todas as orientações, ele vai estar contribuindo no ambiente escolar, fazendo atividade física com as nossas crianças. De acordo com a pesquisa, nossas crianças elas têm que fazer de 3, 4 ou 5 horas de atividade por dia. Então, muitas das vezes as crianças elas não fazem atividade física em casa, mas com a presença do professor no ambiente escolar, ela pode fazer, quem sabe, ali 1 hora, 2 horas de atividade física, né? E aí ela vai estar desenvolvendo o seu corpo e assim tendo uma vida mais saudável através do professor no ambiente escolar. De acordo com o estudo que fiz, a doutora Cíntia Cercato, da Universidade de São Paulo, né, ela nos trouxe essa informação, né? Ela estudou na Universidade de São Paulo, universidade estadual, né? Cíntia Cercato, ela é formada em endocrinologista, né? Com foco na obesidade infantil, diabetes e entre outros especializações, né? Assim também como eu falei da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, né? A pesquisa que foi feita no Brasil também. Então esse foi o nosso estudo, esse foi o nosso trabalho e forte abraço a todos.